Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina reúne Afonso e Heleninha para um pedido sincero. Que ambos aprendam a aceitar Odete como ela é. Ela pode ser dura, às vezes difícil, mas é a mãe de vocês. E no fundo só quer ser amada e compreendida, diz Celina, com voz firme, mas carinhosa. Tocada pelas palavras da amiga, Odete se aproxima, emocionada, e surpreende a todos ao abraçar Afonso. O gesto inesperado quebra parte da resistência dele, e por um instante, a tensão entre mãe e filho parece se dissolver. Enquanto isso, Solange, cada vez mais engajada em causas sociais, convida Raquel para integrar uma campanha nacional de empreendedorismo voltada a mulheres de baixa renda. Raquel, honrada com o convite, se emociona e aceita o desafio. Vai ser uma honra participar de algo tão transformador, Solange. Pode contar comigo. Responde, determinada a fazer a diferença com sua história de superação. No entanto, nem todos os momentos são de harmonia. Marco Aurélio, com semblante carregado, demonstra preocupação com a integridade emocional de Cecília. Ele teme que certas decisões impulsivas da jovem possam levá-la a sofrer ainda mais. Ela está fragilizada e precisa de proteção, não de pressão. Comenta com um amigo próximo, deixando clara sua inquietação. Em outra frente, Odete tenta se reaproximar de Renato e pede um favor, mas ele, firme, se recusa a atendê-la. Você sempre aparece com segundas intenções. Me desculpe, mas não vou fazer parte disso, responde ele, mantendo sua postura crítica diante das manipulações de Odete. Enquanto isso, Laís e Cecília saem em busca de Sarita, preocupadas com o desaparecimento repentino da moça. Elas percorrem lugares conhecidos, conversam com pessoas próximas e seguem pistas, determinadas a encontrá-la. Em um momento íntimo e de grande delicadeza, Raquel acalma Maria de Fátima, que está aflita com a possibilidade de seu segredo ser revelado. Pode ficar tranquila, Fátima. Eu não vou contar a Solange que você é mãe dela. Essa verdade cabe a você decidir quando e como revelar, garante Raquel, com compreensão e respeito. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Mas os bastidores continuam movimentados. Em uma conversa reservada, Odete confidencia a Maria de Fátima que conseguiu uma oportunidade de trabalho no exterior para Solange, algo que a manterá fora do Brasil por 4 meses. É a chance perfeita para afastá-la de tudo o que pode atrapalhar os nossos planos, diz Odete, calculista, revelando mais uma de suas estratégias para manter o controle da situação. Sem saber da verdadeira intenção por trás da oferta, Solange conta animada a Afonso sobre a proposta que recebeu. É um projeto incrível. 4 meses fora, trabalhando com líderes internacionais, pode ser o início de algo grandioso, diz, cheia de entusiasmo. Afonso sorri, orgulhoso, mas uma sombra de dúvida cruza seu olhar, pressentindo que nem tudo pode ser tão simples quanto parece. Odete Reutemann, conhecida por sua frieza, arrogância e visão implacável sobre negócios e relações pessoais, a poderosa empresária será forçada a encarar seus próprios limites emocionais ao descobrir que cometeu uma injustiça grave contra o próprio filho, Afonso. A situação começa a se desenhar quando Marco Aurélio, após semanas de investigação interna na TCA, finalmente tem provas concretas sobre o vazamento de informações sigilosas da empresa à imprensa. Desde o início da crise, Odete não hesitou em culpar Afonso, chegando a humilhá-lo publicamente e colocando sua posição na empresa em risco. Para ela, era impensável que qualquer outro membro do conselho ou da diretoria tivesse capacidade ou coragem de traí-la. Mas Marco Aurélio, que também teve sua lealdade colocada em dúvida por Odete no passado, decide agir com frieza e justiça. Ele procura a empresária em sua casa, num momento em que ela acredita já ter encerrado o assunto e a confronta com documentos irrefutáveis. Eu tenho certeza absoluta agora, Odete. Não foi o Afonso. A culpa pelo vazamento é de outro executivo já demitido. Está tudo aqui. Os e-mails, os registros de chamadas, os acessos aos arquivos confidenciais. Ele estende a pasta com os relatórios. Odete, que mantinha o olhar firme e desafiador, hesita. Há um instante de silêncio tenso. Ela pega o material, folheia algumas páginas e, aos poucos, seu semblante muda. As palavras de Marco Aurélio ecoam em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, Odete não tem uma resposta pronta na ponta da língua. Você está me dizendo que eu acusei o meu filho injustamente? Sim, e o pior,
Você destruiu a confiança dele. Não sei se isso dá para consertar. A fala de Marco Aurélio é dura. Ele se despede sem esperar resposta, deixando Odete sozinha com os papéis sobre a mesa. A mulher, acostumada a controlar tudo e todos, parece pela primeira vez desarmada. Ao longo do dia, Odete evita encontros, desmarca compromissos e se tranca em seu escritório particular. Sozinha, encara o espelho com olhos marejados. Em um momento de introspecção, ela murmura para si mesma: ser traída por um filho ou acusar injustamente um filho de traição. Às vezes é difícil escolher entre duas tragédias. A frase, dita com a voz embargada, revela uma Odete que poucos conhecem, vulnerável, humana, em conflito. Ela se senta, encara os papéis mais uma vez e leva as mãos ao rosto. As lembranças da conversa ríspida com Afonso dias antes voltam com força. Você nunca confiou em mim, mãe. Nunca! E sabe por quê? Porque você não confia em ninguém, nem em você mesma. As palavras de Afonso, ditas num rompante de dor e frustração, ecoam como punhaladas. Odete havia se convencido de que, ao assumir o papel de mulher de ferro, estava protegendo a família e os negócios. Mas agora, sozinha e tomada pelo arrependimento, percebe que esse escudo rígido afastou as pessoas que mais deveriam importar. Minha reputação como mãe já é tão ruim, que nesse caso estava me dando conforto. Talvez fosse mais fácil acreditar que ele era culpado. Assim eu não precisava lidar com a possibilidade de estar errada, de ter sido injusta. Numa atitude raríssima, Odete folheia um antigo álbum de fotos. Encontra imagens de Afonso ainda criança, abraçado a ela em momentos felizes que pareciam esquecidos. Sorri de forma melancólica. É como se visse pela primeira vez o filho como ele é. Um homem que sempre buscou seu amor e reconhecimento, mas encontrou portas fechadas. Mais tarde, ao anoitecer, Odete caminha pelo jardim da mansão. Ao longe, observa Afonso chegando. Ele veio apenas para buscar alguns documentos esquecidos, mas hesita ao ver a mãe parada, o olhar distante. Afonso, ela diz com uma suavidade que o surpreende. Se veio me acusar de novo, poupe seu tempo. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu sei que errei. A resposta dela vem rápida, como uma tentativa de impedir que ele vá embora. Afonso para, surpreso. Odete nunca havia reconhecido um erro de forma tão direta. Eu julguei você sem provas. Me deixei levar pela raiva, pela minha desconfiança. E talvez por medo também. Medo de perder o controle. Medo de admitir que falhei como mãe. Ele respira fundo, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, vê sinceridade nos olhos dela. Eu não estou pedindo que me perdoe agora. Talvez você nunca me perdoe. Mas precisava te dizer que me arrependo e que lamento profundamente ter duvidado de você. Silêncio. Um silêncio carregado de mágoa, mas também de algo novo, a possibilidade de um recomeço. Nunca esperei ouvir isso da senhora, diz Afonso com um misto de dor e alívio. Talvez ainda haja tempo para tentar consertar as coisas. Odete sorri, tímida, quase imperceptivelmente. Não é o sorriso da empresária altiva, mas o de uma mulher que finalmente compreendeu o valor do amor, mesmo que tarde demais. A cena marca um ponto de virada na trajetória da vilã. Embora Odete continue sendo uma figura poderosa e estratégica, algo começa a mudar dentro dela. A relação com Afonso ainda terá desafios, mas pela primeira vez há espaço para a reconstrução e para o afeto. Em Vale Tudo, até mesmo a mulher mais temida da novela pode revelar que por trás da armadura existe um coração capaz de aprender e, quem sabe, de amar de verdade. Diante de Poliana, a movimentação é intensa. Bartolomeu chama Raquel de lado e faz um anúncio importante. Um renomado crítico de gastronomia virá avaliar o local nos próximos dias. A notícia deixa todos em alerta, mas também cheios de expectativa. Raquel corre para compartilhar com Poliana e Gilda, e as três decidem caprichar ainda mais nos preparativos, sonhando com a tão almejada classificação 5 estrelas. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Maria de Fátima se emociona ao receber de César um anel de compromisso. O gesto simboliza um novo passo no relacionamento e a deixa nas nuvens, apesar das incertezas que ainda rondam o casal. Afonso, por sua vez, toma uma decisão difícil. Resolve se desligar da TCA. Cansado das pressões e dos recentes conflitos,
ele opta por seguir um novo caminho profissional. A notícia se espalha rapidamente e não demora para chegar aos ouvidos de Odete, que reage com frieza e ressentimento. Disfarçando sua verdadeira intenção, ela decide agir por trás dos panos. Movida pelo desejo de vingança, Odete contrata Igor, o personal trainer que também treina Afonso, com a intenção de colher informações e tentar desestabilizá-lo emocionalmente. A atitude preocupa Igor, que teme se comprometer. Em uma conversa tensa, ele implora que Odete não revele a Afonso que agora estão ligados. Mas a empresária já tem seus planos bem traçados e se recusa a prometer qualquer coisa. Renato, percebendo a movimentação estranha de Odete, alerta Solange. Ela está disposta a se vingar de Afonso por ter abandonado a empresa. Solange fica apreensiva e teme que a rival vá longe demais. Os ânimos se acirram quando Afonso e Odete acabam se encontrando casualmente. A conversa, que começa fria, logo se transforma em uma troca de acusações. Afonso, exaltado, diz duras verdades a Odete, que não suporta a humilhação. Em meio à discussão, ela desmaia repentinamente, deixando todos ao redor em choque. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Eugênio, que testemunha a cena, corre para socorrê-la. Com a ajuda da família, ele leva Odete até sua casa, onde ela recebe os primeiros cuidados. O susto é grande e a tensão paira no ar. No restaurante, o grande dia chega. O crítico finalmente visita o local, experimenta os pratos, observa o atendimento e sai sem dar pistas do que achou. Poucos dias depois, a notícia se espalha. O restaurante de Poliana foi avaliado com 5 estrelas. A comemoração é imediata. Poliana, Raquel e Gilda se abraçam emocionadas, celebrando o reconhecimento de todo o esforço que dedicaram ao projeto. É o início de uma nova fase. Ao mesmo tempo em que, nos bastidores, novas rivalidades ganham força e ameaçam explodir a qualquer momento. Leila descobre segredo de Renato e Afonso se envolve com Maria de Fátima. 2 acontecimentos que abalam os rumos de Vale Tudo. A trama de Vale Tudo tomará novos rumos com revelações impactantes e reviravoltas emocionais. 2 acontecimentos vão mexer profundamente com os personagens e mudar o curso de algumas relações. Leila fará uma descoberta que colocará seu relacionamento com Renato em xeque, enquanto Afonso cederá à atração por Maria de Fátima, e os 2 acabarão se envolvendo às escondidas. Tudo começa quando Leila, cada vez mais envolvida com o ambiente da agência Tomorrow, conhece uma nova modelo chamada Milena, que chega para uma campanha importante. As 2 acabam conversando nos bastidores de um ensaio e, entre confidências, Milena solta uma informação que abala Leila profundamente. A modelo revela que teve um caso amoroso com Renato no passado. Até aí, Leila encara com maturidade. Mas a bomba vem logo em seguida. Enquanto falam sobre relacionamentos e filhos, Milena comenta, casualmente: "Hoje em dia, não seria um problema para mim o Renato ser vasectomizado." A frase cai como uma bomba para Leila. Surpresa e visivelmente abalada, ela tenta disfarçar, mas o impacto da revelação é imediato. Renato nunca mencionou nada sobre ter feito vasectomia, e a omissão pesa. A suspeita de que ele esconde algo tão íntimo e relevante a faz repensar não só o relacionamento, mas também sua permanência na agência. Como se não bastasse, o ambiente na Tomorrow começa a se tornar desconfortável. Leila se sente cada vez mais deslocada, especialmente após uma tentativa frustrada de convidar Susana para sair. A recusa de Susana, fria e seca, apenas confirma sua sensação de isolamento. Sem ver outra saída, Leila toma uma decisão drástica. Em um impulso, ela entra na sala de criação e se dirige a Sardinha, com quem tem uma relação de confiança. "Oi, Sardinha. Tem um minutinho? É rápido. Eu só quero pedir minha demissão." O colega, pego de surpresa, tenta compreender o que está acontecendo, mas Leila não dá muitos detalhes. Ela apenas agradece e deixa claro que precisa se afastar, tanto da empresa quanto de Renato.
Sardinha, mesmo surpreso, respeita sua decisão. Enquanto esse romance se desfaz, outro começa a nascer. A aproximação entre Afonso e Maria de Fátima acontece de forma lenta, mas calculada. E quem dá o empurrão inicial é ninguém menos que Odete Reutemann, que vê na filha uma possível aliada em seus jogos de manipulação. Percebendo que Afonso está vulnerável, ela incentiva Fátima a se aproximar do rapaz. Fátima começa a frequentar a mesma academia que ele e logo se mostra interessada em sua rotina de treinos. Afonso, por sua vez, reluta no início, mas acaba cedendo ao charme da jovem. A relação, que começa com conversas triviais, logo evolui para algo mais íntimo. Num fim de tarde, após um treino, Afonso convida Fátima para ir até a mansão dos Reutemann. No quarto dele, o clima é de cumplicidade. "Que bom que você tá melhor", diz Fátima com um sorriso. "Graças a você", responde Afonso, com um olhar mais intenso. Os dois se aproximam. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer palavra. Em um impulso, Afonso beija Maria de Fátima, que corresponde com entusiasmo. No entanto, após o beijo, ela simula arrependimento. "Afonso, você sabe que não tenho o que conversar. Desculpa, mas é melhor eu ir." Ela sai apressada, deixando-o pensativo e dividido. Afinal, Afonso ainda está comprometido com Solange, e a traição pesa em sua consciência. Mas o envolvimento com Fátima se torna inevitável. Dias depois, os dois se encontram novamente, e dessa vez, a jovem não recua. O beijo se repete, mais intenso, e termina em uma noite de amor. Afonso, envolvido e ao mesmo tempo confuso, se vê preso em um novo dilema. Fátima, por sua vez, mostra-se satisfeita com a conquista, ainda que esconda seus verdadeiros interesses. Enquanto Leila se afasta para tentar juntar os cacos de sua decepção, Afonso se enreda em uma relação perigosa, que pode trazer consequências não apenas para ele, mas para toda a família Reutemann. E em Vale Tudo, segredos e paixões sempre vêm à tona, mais cedo ou mais tarde. Afonso e Odete finalmente explodem em um confronto direto. Determinado a não se deixar manipular, Afonso enfrenta a poderosa empresária com firmeza, deixando claro que não aceitará mais suas interferências em sua vida pessoal nem profissional. Odete, altiva como sempre, mantém a postura fria, mas o olhar revela que a ousadia do rapaz a incomoda mais do que gostaria de admitir. Enquanto isso, César coloca em prática mais uma de suas armações contra Maria de Fátima. Sabendo que ela tem um compromisso profissional importante, ele a tranca no apartamento sem aviso. Desesperada, Maria de Fátima tenta abrir a porta sozinha, mas sem sucesso. Sem outra saída, ela aciona um chaveiro para conseguir sair. Furiosa com a sabotagem, ela promete não deixar barato. Celina, atenta ao clima cada vez mais pesado dentro da TCA, confronta Afonso. Em uma conversa tensa, ela pergunta diretamente se foi o sobrinho dele quem vazou as informações confidenciais da empresa. Afonso, surpreso, garante que não tem envolvimento com o vazamento, mas percebe que a situação está fugindo do controle. Luciano, por sua vez, decide dar um empurrãozinho no romance entre Ivan e Heleninha. Ele incentiva o amigo a investir na relação, afirmando que Heleninha é uma mulher especial e que merece alguém que a valorize. Ivan, ainda cauteloso, considera a possibilidade com carinho. No entanto, a situação se complica quando Raquel, navegando por um site de fofocas, dá de cara com uma foto de Ivan e Heleninha juntos. A imagem a abala profundamente. Ela sente o coração apertar ao perceber que Ivan está de fato seguindo em frente. O impacto é forte, e Raquel se vê mergulhada em um turbilhão de emoções. Leila, por outro lado, se deixa levar pela sedução irresistível de Renato. Mesmo sabendo que pode estar entrando em um terreno perigoso, ela se rende ao charme dele e acaba passando a noite em sua companhia. O que ela não sabe é que Marco Aurélio registra sua presença na casa com Renato, observando tudo com olhos frios e calculistas. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Odete, sempre estrategista, procura Maria de Fátima e revela que já sabe exatamente o que fazer para separar Afonso de Solange. O tom da conversa é enigmático,
mas Maria de Fátima percebe que vem mais armação por aí. Mais tarde, em uma festa da alta sociedade, Maria de Fátima reencontra César, que está acompanhado de Olavo. Apesar das mágoas, a atração entre eles fala mais alto, e os dois acabam se reconciliando, trocando olhares intensos e selando a paz, pelo menos por enquanto. Em um momento decisivo, Marco Aurélio, com o relatório do vazamento de informações da TCA em mãos, o apresenta a Odete. Com um olhar penetrante, ela pergunta sem rodeios: "Foi Afonso o responsável?" O clima de tensão se intensifica. A verdade, prestes a emergir, pode mudar tudo. Maria de Fátima vai tomar uma decisão drástica que poderá mudar o rumo de sua vida. Após viver um revés em seu relacionamento com Afonso e se ver diante da possibilidade de perder o dinheiro que esconde, ela decidirá fugir do Brasil ao lado de César, seu cúmplice e amante. Tudo começará quando César, cada vez mais enciumado com a aproximação de Fátima e Afonso, perceber que está perdendo espaço na vida da influenciadora. Inseguro e ambicioso, ele decidirá agir. Sabendo que o dinheiro roubado por eles, os dólares de Marco Aurélio que estavam com Raquel, está guardado em um cofre no quarto da jovem, César tentará convencê-la a fugir imediatamente com ele, antes que algo saia do controle. "Vamos desaparecer do mapa. Esse dinheiro já não é seguro aqui. A qualquer momento alguém pode descobrir tudo", insistirá ele. Mas Maria de Fátima, confiante, não dará ouvidos. Ela estará decidida a se firmar com Afonso, retomar o controle da situação e manter os dólares como garantia de sua ascensão. "Eu vou dar a volta por cima. Ainda vou sair por cima dessa história toda", dirá, com o olhar determinado. Contrariado com a recusa, César decidirá agir por conta própria. Sem que Fátima desconfie, ele seduzirá a recepcionista do hotel onde ela está hospedada e conseguirá acesso ao quarto da amante no momento em que ela estiver no salão de beleza. Com o cômodo vazio, o pilantra revirará o guarda-roupa até encontrar o cofre e tentará arrombá-lo com as ferramentas que levou escondidas. Mas, sem sucesso, sairá antes que ela retorne, deixando para trás apenas sinais de que alguém tentou invadir o local. Ao voltar para o quarto, Maria de Fátima levará um grande susto ao perceber que mexeram em suas coisas. Quando se aproximar do cofre e notar as marcas da tentativa de arrombamento, a ficha cairá. Sem hesitar, ela se lembrará de César, e não terá dúvidas de que foi ele quem tentou roubá-la. Furiosa, ela irá ao encontro do amante e lhe dará um tapa no rosto, acusando-o diretamente. "Você achou mesmo que eu não ia perceber? Só pode ter sido você!" Zrenia. César, no entanto, negará com veemência. "Fátima, você tá louca? Eu jamais faria isso com você. Não fui eu, juro", dirá ele, tentando manter a calma. Diante da negativa, ela continuará desconfiada, mas ficará abalada com a situação. César então aproveitará o momento para insistir mais uma vez na ideia da fuga. Seja lá quem tenha feito isso, quase conseguiu abrir o cofre. E se da próxima vez conseguir, isso é um aviso. Você estava se sentindo segura demais com o Afonso, e olha só, a Solange já voltou. O cerco está se fechando, Fátima. Está na hora de a gente cair fora com esse dinheiro. As palavras do comparsa mexerão com Maria de Fátima. A volta de Solange, a desconfiança no ar, a fragilidade do esconderijo dos dólares e o receio de que Afonso descubra tudo isso começará a pesar. Diante desse cenário incerto, ela finalmente cederá. Pode ser que você esteja certo", admitirá, pensativa. Reconhecendo que o dinheiro pode estar em risco e que a qualquer momento alguém pode descobrir tudo, Fátima aceitará o plano de fuga. Ela permitirá que César entre em contato com Olavo, um velho conhecido influente, para providenciar um jatinho particular que os leve para fora do país o quanto antes. "Consegue esse jatinho. E depressa", ordenará ela. "Se é para fugir, vamos fazer direito. Quero sumir antes que alguém me derrube." A decisão marcará um novo rumo na trajetória de Maria de Fátima, que mais uma vez mostrará sua habilidade em se reinventar diante do perigo, ainda que ao lado de um parceiro em quem talvez não possa confiar completamente. Mas em Vale Tudo, o jogo vira a cada instante, e nem mesmo uma fuga planejada é garantia de segurança. O que espera por Fátima e César fora do país ainda é um mistério. Mas uma coisa é certa: os dois não sairão de cena sem causar mais uma reviravolta. El sente o coração despencar ao flagrar Ivan entrando no carro de Heleninha. A cena, rápida, é suficiente para deixá-la profundamente abalada.
Ela tenta disfarçar o choque, mas não consegue conter o olhar ferido. Para ela, o que vê confirma a desconfiança que vinha crescendo nos últimos dias, e isso a consome por dentro. Enquanto isso, Maria de Fátima e César vivem um momento de euforia. Ambos são convidados para participar de uma nova campanha da Tomorrow, uma marca prestigiada que promete colocá-los ainda mais em evidência no mundo da moda e da publicidade. Maria de Fátima comemora como se já tivesse vencido na vida, embora César mantenha os pés um pouco mais no chão. Ainda assim, a parceria profissional reforça a aproximação dos dois, o que não passa despercebido por quem acompanha seus passos. Em outro canto da cidade, Aldeide também vê Ivan ao lado de Heleninha, em uma situação que parece íntima. Ela observa a distância, mas para ela, não há dúvidas. Os dois estão se envolvendo. A notícia se espalha como um sussurro carregado de veneno e logo começa a criar rachaduras entre antigos laços de confiança. Laís, por sua vez, não consegue esconder a apreensão com os rumos profissionais que Cecília vem tomando. Ela teme que a filha esteja se envolvendo demais com o ambiente exigente e competitivo da moda, e receia que isso a afaste de seus valores e objetivos reais. Mesmo tentando apoiar, sente-se impotente diante da determinação de Cecília. Solange, amiga e conselheira sempre presente, resolve dar um empurrãozinho na vida amorosa de Renato. Percebendo o carinho evidente que ele sente por Leila, ela sugere que está na hora de ele assumir publicamente o relacionamento. Vocês formam um belo casal. Por que esconder o que é bonito? Diz ela, tentando convencê-lo de que a felicidade não deve ser contida por medo do julgamento alheio. Enquanto isso, Ivan procura Raquel, determinado a esclarecer a situação. Com firmeza, mas sem perder a compostura, ele afirma que não está com Heleninha e que Raquel está se precipitando em suas conclusões. Você vai se arrepender por ter me acusado de roubo, ele diz magoado. Raquel, dividida entre a mágoa e a dúvida, sente-se ainda mais confusa. A conversa deixa marcas e abre espaço para novos desencontros. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Na TCA o clima é de tensão. Afonso, cansado de ter suas ideias constantemente rejeitadas por Odete, toma uma decisão importante. Após mais uma reunião em que suas propostas são sumariamente descartadas, ele finalmente se dá conta de que jamais terá autonomia ali. Ao se retirar, é surpreendido por uma acusação grave. Odete o acusa de ter vazado informações confidenciais da empresa para a concorrência. A tensão entre os dois explode, e Afonso percebe que está em uma encruzilhada profissional e talvez pessoal. O tabuleiro está montado e as peças começam a se mover com velocidade. Cada atitude agora tem consequências imprevisíveis. A relação entre Maria de Fátima e César atinge um novo e explosivo patamar em Vale Tudo. A dupla, marcada por conflitos, sedução e manipulação, protagoniza um dos momentos mais tensos da reta final da trama, misturando humilhação pública, vingança pessoal e até um episódio digno de cárcere privado. Tudo começa durante uma sessão de fotos na agência Tomorrow, onde Fátima e César trabalham. A jovem ambiciosa, preocupada com a própria imagem e temendo ser desmascarada por seus envolvimentos escusos, decide negar qualquer ligação com o modelo. Ela sabe que precisa manter as aparências, principalmente diante da chefe exigente, Solange. No entanto, o disfarce não dura muito. Solange flagra Fátima e César em um momento de intimidade no provador da agência. Surpresa e visivelmente irritada com a cena, a diretora exige explicações. Em um ato impulsivo e cruel, Fátima encena uma crise. Dá um tapa no rosto de César e grita para que ele a solte, fazendo-se de vítima diante da chefe. A atitude deixa todos chocados, inclusive César, que é pego de surpresa pela encenação agressiva da jovem.
Humilhado diante da equipe e da chefia, César engole a raiva, mas jura que não vai deixar barato. No dia seguinte, ele coloca em prática sua vingança, e com gosto. Sabendo que Fátima está em casa, ele a surpreende ao entrar no apartamento. Antes que ela perceba o que está acontecendo, ele tranca a porta por fora e leva a chave consigo, deixando-a presa. Com um sorriso irônico no rosto e o olhar frio, ele solta a frase que ecoa como deboche. Liga pro chaveiro vir te soltar. Fui. O desespero de Fátima é imediato. Ela grita, esmurra a porta, bate nos móveis, ameaça em alto e bom som. Volta aqui, César! Abre essa porta! Eu vou matar você, ouviu? O momento é tenso, mas também revela um lado quase cômico do descontrole da vilã, que está totalmente fora de si. César, do lado de fora, parece se divertir com o caos que causou, satisfeito por devolver parte da humilhação sofrida no dia anterior. Para piorar ainda mais a situação de Fátima, ela chega atrasada à nova sessão de fotos na Tomorrow. Bagunçada, nervosa e sem desculpas convincentes, ela acaba levando uma bronca severa de Solange, que já não anda satisfeita com o comportamento dela. A repreensão diante da equipe só aumenta sua vergonha e a sensação de derrota. César, por sua vez, observa tudo de longe, saboreando cada segundo da queda da jovem que tentou usá-lo e descartá-lo sem pensar duas vezes. Seu olhar diz tudo. Por mais que ela tente controlar tudo e todos ao seu redor, Fátima agora percebe que nem sempre estará no comando e que seus atos têm consequências. Esse embate entre os dois promete ainda mais reviravoltas. Afinal, em Vale Tudo, ninguém sai ileso quando tenta manipular o jogo do poder e da vaidade. E Maria de Fátima, embora esperta, talvez tenha escolhido o adversário errado. Maria de Fátima decide tomar uma atitude inesperada e procura Odete para pedir desculpas. Com um tom mais humilde do que de costume, a jovem tenta recuperar a confiança da empresária, afirmando que está disposta a mudar seu comportamento. Odete, desconfiada, ouve a súplica com frieza, sem revelar se acredita na sinceridade da enteada. Enquanto isso, Leila acompanha Renato em uma importante reunião de trabalho. Os dois demonstram sintonia não apenas profissional, mas também pessoal. Renato se mostra cada vez mais encantado com a maneira como Leila conduz as situações, e ela, por sua vez, se sente valorizada ao lado dele. O clima entre os dois vai esquentando aos poucos, revelando um envolvimento que vai além do corporativo. Cláudia, por outro lado, confronta Marco Aurélio e o acusa diretamente de manipular e usar as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos. O embate é intenso, e Marco Aurélio, mesmo tentando manter a postura, se irrita com as verdades que Cláudia joga em seu rosto. A tensão entre os dois se agrava, e a relação profissional se torna insustentável. Ivan confirma para Odete sua presença no campeonato de xadrez, o que a deixa satisfeita. Ela acredita que a participação de Ivan trará visibilidade positiva para o evento que ela tanto preza. Atenta a cada detalhe, Odete orienta Fátima a chegar mais cedo ao local do torneio, demonstrando que confia cada vez mais na jovem como peça estratégica em seus planos. Do outro lado da cidade, Vasco recebe a notícia de que foi oficialmente cancelado por causa de declarações polêmicas nas redes sociais. Decepcionado, ele é informado que será retirado do grupo de pagode que vinha ganhando destaque. Arrasado, Vasco se vê isolado, tentando entender onde errou. Laís e Cecília viajam até Petrópolis para conhecer Sarita, uma mulher misteriosa ligada ao passado da família. A visita desperta emoções fortes, principalmente em Laís, que começa a juntar peças do passado que estavam há muito tempo esquecidas. Sarita, reservada, promete revelar verdades que podem mudar o rumo da história das duas. No ambiente corporativo, Raquel toma coragem e acusa Freitas de assédio. A denúncia causa um abalo dentro da empresa e começa a repercutir entre os funcionários. Raquel, embora abalada, decide enfrentar as consequências de sua denúncia com firmeza, determinada a não se calar. Antes de continuar,
Já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Na mesma noite, o clima entre Renato e Leila finalmente explode. Depois de tanta aproximação, os dois se entregam à paixão e dormem juntos, sem imaginar que serão descobertos. Na manhã seguinte, Solange aparece de surpresa e flagra os dois juntos, provocando um momento constrangedor que promete abalar profundamente a relação entre todos os envolvidos. Renato vai enfrentar um dos momentos mais delicados de sua vida nos próximos capítulos de Vale Tudo. O empresário da Tomorrow, pressionado por todos os lados e emocionalmente abalado após o fim de seu relacionamento com Leila, sofrerá um colapso físico e emocional dentro da empresa. Sozinho no escritório, ele desmaia e, ao ser socorrido, recebe um diagnóstico alarmante. Está com síndrome de burnout, um esgotamento profundo causado por estresse crônico e excesso de trabalho. Tudo começa a degringolar quando Renato mergulha de cabeça em um romance que começou de forma aparentemente casual. A relação com Leila, embora breve, mexeu com o lado mais sensível do empresário. Ele, que sempre se orgulhou de manter o controle absoluto sobre seus sentimentos e sua rotina profissional, se vê completamente desestabilizado quando Leila decide terminar o relacionamento. A rejeição o atinge em cheio, deixando um vazio que ele tenta preencher com trabalho e com métodos pouco saudáveis. Renato passa a abusar de estimulantes para continuar funcionando. Doses exageradas de cafeína, energéticos e até medicamentos controlados. A prioridade para ele passa a ser produzir sem parar, mostrando aos sócios, funcionários e a si mesmo que ainda é o líder inabalável da Tomorrow. Mas, na prática, o que ele está fazendo é sufocar seus próprios sentimentos, empurrando-os para debaixo do tapete até que o corpo não aguente mais. Sardinha, sempre atento, é um dos primeiros a notar que o comportamento do chefe mudou. Ele tenta puxar assunto, oferecer apoio, mas Renato corta qualquer aproximação com frases curtas e um semblante visivelmente cansado. Marieta, sua fiel secretária, também percebe que algo está fora do normal. Ela nota as olheiras, os tremores nas mãos, o humor oscilante e até os lapsos de memória que começam a surgir. Preocupada, chega a sugerir que ele tire uns dias de descanso, mas Renato ignora o alerta, dizendo que descansar é para os fracos. A queda acontece numa noite comum de trabalho, já tarde, com a sede da empresa quase vazia. Renato sente uma pressão no peito, sua visão escurece e ele desmaia perto de sua mesa. Na manhã seguinte, Marieta chega e encontra o patrão caído no chão, sem reação. Em pânico, chama o socorro imediatamente. O episódio mobiliza todos na empresa. E mesmo distante, Leila fica visivelmente abalada ao saber do colapso de Renato. Ela evita se envolver diretamente, mas é impossível esconder a inquietação ao receber a notícia. No hospital, Renato desperta confuso, cercado por máquinas e exames. É lá que ele tem uma conversa sincera com Solange, que o visita e tenta entender o que o levou até aquele ponto. Pela primeira vez, Renato se permite mostrar fragilidade, desabafando sobre a pressão insana que sente para sempre ser o melhor, para manter as aparências e para não decepcionar ninguém. Eu não podia parar, Solange. Se eu parasse, tudo desabava, confessa, com os olhos marejados. Logo depois, o médico entra no quarto e revela o diagnóstico: síndrome de burnout. Ele explica que o quadro é grave e exige uma mudança imediata de hábitos. Renato, segundo o médico, está vivendo sob um ritmo insustentável que mistura sobrecarga de trabalho, frustração pessoal e ausência total de momentos de descanso ou prazer. Seu corpo pediu socorro, Renato, e você ignorou todos os sinais, alerta o profissional de saúde. Abalado, Renato começa a refletir sobre como chegou até ali. Pela primeira vez em muito tempo, ele se vê forçado a desacelerar e a encarar o que vinha evitando: suas emoções, suas feridas e suas escolhas. A partir dali, ele iniciará um processo de recuperação.
não só físico, mas também emocional. Será um desafio reaprender a cuidar de si mesmo, respeitar seus limites e, quem sabe, reavaliar o que realmente importa em sua vida. O clima volta a esquentar entre Ivan e Raquel, e mais uma vez os dois se enfrentam em uma discussão acalorada. Ivan